Bom dia, meu povo. Esse vídeo é para complementar a atividade proposta para a disciplina de Tecnologia Inorgânica. Vou fundamentar para vocês alguns conceitos básicos que nós precisamos para compreender como que funciona o tratamento de água dentro da indústria. Então, o nosso tema de aula hoje será tratamento de água. Sem pretensões de originalidade nem de tratamento exaustivo do assunto abordado, eu quero falar um pouquinho antes sobre a água. Então, o nosso planeta Terra, ele apresenta a água no estado líquido e graças a isso a gente tem a possibilidade da existência de vida no nosso planeta. Então, isso é uma característica que ele tem em comparação aos outros planetas do sistema solar. Dessa água, 97% do que está disponível ela é salgada e 3% é água doce. O Brasil, ele apresenta grandes reservas de água doce, sendo em torno de 6,2 bilhões de metros cúbicos. Isso corresponde a mais ou menos 17% da água disponível no mundo, né? De água doce. Em relação ao consumo, então o consumo de água, ele é estimado, a Unesco estimou ele que são 300 litros por dia para um indivíduo. Se formos pensar que temos aí cerca de 6 bilhões de pessoas no mundo, isso seria correspondente a 1,8 trilhões de litros de água consumidos por dia. Essa quantidade é bem grande e ela corresponde à vazão do rio Amazonas. Para se ter uma ideia de quanta água que é consumida diariamente. E aí os principais problemas que o Brasil enfrenta, né, no tocante à preservação e ao manejo de recursos hídricos, sejam continentais e costeiros, diz respeito à contaminação por efluentes, e em sua maioria é de fonte doméstica. Então, como que são os tipos e fontes de emissões de poluentes? Nós podemos classificá-las em 3. Então, nós temos as fontes pontuais, fonte não pontual e fontes lineares. Para as fontes pontuais, como que a gente classifica? Então, se enquadram dentro delas os efluentes tanto domésticos quanto efluentes industriais. Os processos de mineração, os casos de enchentes, né, dentro das cidades, e também posso citar aqui os exemplos de acidentes que ocorrem com produtos químicos. Nas não pontuais, a gente tem as práticas agrícolas, temos as residências dispersas. Essas residências dispersas são aquelas que são construídas sem um planejamento urbano, e aí você não tem rede de esgoto, por exemplo. E também temos os trabalhos de construção, das construções, né, que acabam gerando algumas substâncias. Nas lineares, a gente tem as rodovias, que é por meio das enxurradas em autoestrada, você acaba tendo um processo que ocorre ali de contaminação ou poluição. Aí falei então desses dois termos, contaminação e a poluição. Mas qual que é a diferença entre eles? Então, a contaminação, gente, ela vai ocorrer quando alguma substância estranha ao meio está presente. Então, você tem uma substância estranha que ela é passível de remoção
muitas vezes passível de remoção, você tem um processo de contaminação. A poluição, ela já está mais relacionada com a alteração de alguma qualidade ambiental, para a qual a comunidade exposta é incapaz de neutralizar os efeitos negativos, sendo algum tipo de risco identificado. Então, são ambos as classificações que a gente tem, só para deixar claro quando usar um termo ou outro, certo? Para que ocorram essas contaminações ou poluições, existem as rotas de aporte. O que seriam as rotas de aporte? Seriam os meios que esses contaminantes ou poluentes conseguem chegar até a água. O fato é que qualquer tipo de atividade humana, gente, ele vai de alguma forma gerar resíduo. E em termos de poluição, a água é a maior prejudicada. Então, existem inúmeras rotas de aporte. Quais são essas rotas? Então, eu vou falar primeiro um pouquinho da agricultura. Então, a agricultura, ela também é um dos fatores, uma vez que se faz uso de muitas substâncias químicas. Nós sabemos todos os problemas em decorrência e a polêmica em relação ao uso de agrotóxicos. Hoje sabe-se que a água de consumo nosso, ela acaba tendo algum tipo de agrotóxico presente. Isso são o que dados da literatura relatam. O consumo acelerado, o consumo desenfreado e irresponsável acaba agravando o processo, e aí você tem uma rota de aporte bem eficaz, vamos dizer assim, no termos de conduzir substâncias que possam contaminar a água e até virar poluente. Outra rota de aporte que a gente tem que mencionar está relacionada às atividades domésticas, sejam por efluentes tratados e os não tratados. Então, os tratados que eu me refiro está diretamente ligado ao esgoto, né? A quando você tem sistemas de esgoto. Porém, existem ainda muitos locais onde se não tem tratamento. E não podemos deixar de mencionar também, né, a indústria. Então, a indústria, com as suas inúmeras substâncias que são utilizadas em seus processos, ela também acaba gerando uma quantidade bem grande de resíduos, sejam eles líquidos ou sólidos, e aí tem essa rota de aporte. As rodovias também entram nesta questão, onde você abre um lugar para você fazer uma estrada, você já está alterando o meio ali, e aí você consegue promover um processo de contaminação ou facilitar por meio das enxurradas mesmo para conseguir carregar. Outra rota de aporte está relacionado aos transportes e descargas, né? Então, a questão mesmo de costeira e continental, essa relação acaba também se tornando uma rota de aporte, uma vez que você tem o transporte de mercadorias e até de pessoas. O desenvolvimento econômico e a melhora nos padrões de vida da sociedade levam ao aumento na utilização de novos materiais. Então, produtos químicos desempenham importante papel em setores como os da agricultura, da indústria, doméstico, de transporte e até de saúde. E eles têm contribuído significativamente para a melhora do padrão de vida em todo o mundo. Entretanto, né, a utilização está associada à contínua liberação de substâncias de ocorrência natural e manufaturado também. E aí promove esses processos onde você pode ocorrer contaminação e, mais agravante, a poluição daquele meio. Mas e aí o que faz, né? O que é o tratamento de efluente? Como que você trabalha nesse sentido?
Então, de que forma se dão os tratamentos de efluentes? Antes de mais nada, a gente tem que compreender que para a utilização de água, seja para abastecimento ou ainda dela presente em efluentes líquidos, existem diferentes formas de tratamento, certo? Água para consumo humano, ela passa por tratamentos específicos para que possa atender determinados parâmetros. E nós temos, para tratamento de efluentes, ou para tratamento de água em si, 2 tipos de estação. A ETA e a ETE, né? A estação de tratamento de água e a estação de tratamento de efluente. Então, normalmente, dentro de uma indústria, você pode encontrar a presença das duas. E como que funciona, né? Elas vão atender parâmetros específicos, de acordo com o tipo de utilização da água, ou de acordo com a utilização ou descarte desse efluente. Então, agora eu quero focar um pouquinho nas estação de tratamento de esgoto ou estação de tratamento de efluente. Vou mostrar para vocês um esquema genérico para que vocês tenham entendimento de como que ocorre esse processo. Então, nós temos esgoto bruto, que ele passa por um triturador ou no processo de gradeamento, ou ambos. Em seguida, ele é conduzido para um tanque de sedimentação. Esse tanque de sedimentação, você vai ter o esgoto sedimentado e o sedimento ele é chamado de lodo primário. Então, o lodo primário, ele vai ficar dentro desse sedimentador. E aí, depois você vai designar um fim para ele, dependendo do tipo de função que há, ou dependendo do tipo de substâncias presentes naquele efluente. Após passar pelo sedimentador, esse sobrenadante, ele vai entrar dentro de um tanque de aeração. Lá no tanque de aeração, você tem excesso de ar dentro dele, né, como o nome diz, e você tem o que a gente chama de lodo reciclado. Do tanque da aeração, eu ainda tenho mais um sedimentador. Nesse sedimentador, eu já vou ter um efluente praticamente limpo, ele vai sair um efluente limpo, mas eu também tenho um excesso de lodo ativado, que passou do tanque da aeração. Este excesso de lodo, ele acaba retornando para o tanque da aeração, para que o efluente consiga ser limpo, né? Para que você tenha um efluente limpo. Após a saída desse último sedimentador, a gente passa por um filtro de areia, e neste filtro de areia, as partículas maiores, ainda que persistiram durante todos os outros processos, elas acabam ficando retidas. E aí eu tenho um efluente limpo. E em seguida eu consigo designar esse efluente ou para um novo tratamento, ou para um determinado fim. Então, depende muito do tipo de efluente que está sendo analisado. Então, por exemplo, se eu tenho efluente indústria têxtil, eu tenho um efluente que tem uma carga orgânica muito grande, com alguns compostos carcinogênicos que simplesmente nesse processo você não vai ter eficiência. Então, você tem que combinar com outros processos. Então, havendo a necessidade de tratamento de resíduo industrial, vários processos podem ser aplicados. Então, existem 4 classes, assim, que são bem convencionais, que são os processos tradicionais, o biológico, incinerador ou incineração e os processos oxidativos avançados, ou processos avançados oxidativos. Ambos os termos estão corretos. Para um processo que a gente chama de tradicional, você tem um custo muito baixo e ele acaba sendo a preferência para as indústrias.
Então, são realizados de duas formas, por adsorção e airstripping. A adsorção, ela é baseada no uso de carvão ativado, onde a substância orgânica, ela se liga aos sítios ativos do carvão e eu tenho a substância orgânica dissolvida. Então, o carvão, ele é uma estrutura onde você tem regiões dele que a gente chama de sítios ativos. E nesses sítios ativos, as substâncias orgânicas acabam aderindo. E aí, você tem o processo de adsorção acontecendo. O problema disso é que você só tem uma disposição de fase, você não tem um tratamento efetivo do efluente. O airstripping, ele está relacionado a efluentes que apresentam substâncias que podem ser removidas da forma gasosa. Então, ele é uma coluna onde você adiciona o efluente por cima e tem aplicação de ar por baixo, aí você consegue fazer essa separação. O biológico, ele está diretamente ligado às lagoas de tratamento. Então, existem dentro da indústria algumas lagoas de tratamento, onde o efluente vai passando de uma para outra e é promovido um processo que a gente chama de mineralização, que é promovido, por micro-organismos. Esses micro-organismos acabam degradando a matéria orgânica na presença de enxofre, nitrogênio e fósforo, e eu tenho um processo efetivo ali de mineralização, que é a formação de dióxido de carbono e água. Esses processos podem ocorrer de forma aeróbica, anaeróbica ou ainda combinado com as duas formas, dependendo dos tipos de lagoa que existam. Para a incineração, nós temos o uso dos fornos. Esses fornos são queimas mesmo de substâncias orgânicas, onde você tem evolução de dióxido de carbono, água e aí outros gases, dependendo do tipo de efluente que você tem ali, o resíduo em si. Os processos oxidativos avançados, eles são uma novidade, vamos dizer assim. Apesar de há um certo tempo vem sendo estudados, eles não são muito utilizados, uma vez que eles têm um custo mais alto, mas a eficiência é muito grande. Eles são divididos em dois tipos, que são os heterogêneos e os homogêneos. Um exemplo que a gente tem é o fênton. Ele pode se apresentar como homogêneo ou heterogêneo também, dependendo do catalisador que é utilizado. O fênton, ele é baseado no processo de decomposição dos fungos na natureza. Então, observou-se a presença de uma porfirina, onde você tinha um centro metálico como ferro no meio nesse centro metálico. Então, a reação é baseada no ferro, 3+, que acaba sendo o catalisador do processo e gerando o que a gente chama de radicais hidroxilas. Esses radicais hidroxila, eles têm muita afinidade por compostos orgânicos, no sentido de que eles quebram essas moléculas maiores e eles conseguem ter uma mineralização muito efetiva, formando dióxido de carbono e água. Então, você tem completa mineralização e você tem controle. Os processos oxidativos avançados existem inúmeros, existem uso de ozônio, uso de dióxido de titânio, e são bastante eficientes. O que pode ocorrer é o uso de todos, o uso combinado de todos, ou você pode também em cima das normativas, porque é isso que vai comandar qual a escolha do mais adequado. Certo, gente? Então, fiquem de olho lá nas atividades. Muito obrigada e até a próxima!